Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos. Estamos aqui na nossa central com homens e mulheres de Deus, abençoados, escolhidos por Deus, para cuidar de pessoas. Portanto, todos que aqui ligarem serão abençoados. A partir de agora, teremos muitas ligações e já vamos abrir aqui com uma oração, né? Por você. Nós vamos falar um pouquinho da agenda. No dia 12 de outubro, próximo, estaremos em Sorocaba, se Deus quiser. É um lugar extraordinário ali, né? Uma multidão e todas as regiões de Sorocaba vão estar conosco, né? Ali, o nome qual é, filho? Centro, eu não estou vendo o nome ali no caracteres, não está errado esse caracteres? Ah, tá ali, Clube Recreativo Campestre, tá ali, o erro é meu, tá no finalzinho, né? Entre parênteses ali, Clube Recreativo Campestre, com uma mega multidão, no dia 12, feriado, vai ser às 9 da manhã, é isso? Às 10 da manhã. Às 10 da manhã, vai ser forte demais, vai ficar marcado. E no dia 28 vamos estar em Anápolis, né? Goiás, o estado de Goiás é extraordinário, o bispo Jorge esteve lá, ele sabe que o povo de Goiás é um povo de muita fé. Olha que lindo o ginásio ali em Anápolis. O ginásio é Puxa, parece uma cidade mundial, né, bicho? É, sim, senhor. Que lindo. Muito bonito. Rapaz, será que pode levar a vara, bispo? O molinete? Ô, bispo, antes, o molinete ali, pergunta pro prefeito se pode levar o molinete. Que legal, será que é um rio ou é uma lagoa? É uma lagoa que tem ali. É uma lagoa Anápolis, grande. é lindo, né? Anápolis. Deve ter Tucunaré, que lá em Goiás tem lugar quente, né? Tem bastante. Anápolis, dia 28. E aí, dia 2 de novembro, que é o meu aniversário, vai ser Mato Grosso, Cuiabá, não é isso? Isso. Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Ali no... Como é que chama ali mesmo? Arena Aclimate. Aclimate, né? Aclimate. Vai ser coberto ali, ó. E é à noite, né? Porque é muito quente, né? Cuiabrasa, né? O nome, né? E, então vai ser em Cuiabá no dia 2. E depois é dia 15 de novembro, não é isso? Isso. Aí depois só no dia 15, né? Que é Tocantins, não é isso? Tocantins, aí é Tocantins já, ó. Aí é Tocantins? Isso aí é Tocantins, é? Nós vamos fazer aí então, né? Ah, também tem que levar um molinete, viu lá do lado? É, isso mesmo. Tocantins no dia, né? No dia 15 de novembro. Feriado também. E depois... Aí depois também tem que esperar, né? Porque senão vai Dia ficar 19, logo em seguida. Dia 19 já tem. Logo em seguida? É Campo Grande, Mato Grosso. Ih, dia rapaz. Ainda bem que a bispo não está assistindo, que ela está descansando. Né? Ela vai falar, meu Deus, agora vamos morrer os velhinhos aqui, né? Mas ela não está vendo não, entendeu? Mas vai ser assim, então. Essa agenda tá Aí cheia, muda né? para 10 de dezembro, do dia 19, aí que vai pro dia 10. Aí é onde? Campo Grande? É dezembro? Não, ali é Vila Velha, Aí é Vila Velha? 10 de dezembro? dia 19. Já embananou dia tudo 10, aí. olha lá. Dia 10. Vai acompanhando aí, então. Vila Velha, Espírito Deixa eu Santo. fazer uma oração, né? Vamos orar. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra aqui. Pai querido, este mioma, cisto, policisto, as dores no corpo, nos ossos, desgaste, artrite, artrose, osteoporose. Vai fazer às 9 da manhã. Domingo vai ser extraordinário, né? Acho que vai ser dia 1º, não é isso? Domingo? Dia 1º, olha que coisa boa. E aí no dia 8 nós vamos fazer o batismo, a Santa Ceia e o batismo nas águas, tá? Mas domingo agora, se Deus quiser, vamos estar juntos às 9 da manhã. De 9 às 11 da manhã. A princípio, às vezes atrasa um pouquinho, né? 10 minutos, meia hora, né? Mas é tudo pro bem do povo, não é isso? Eu queria que você ligasse para cá hoje. Eu saí de casa de madrugada, tá? Vim dirigindo e a gasolina acabou na Avenida do Estado. Mas o senhor não tem ninguém para abastecer o carro para o senhor? Não tenho. Infelizmente eu não tenho. Infelizmente. Senão não teria acabado, não é verdade? E infelizmente. Eu tenho quem recebe para isso, mas não necessariamente que faça. Que recebe, mas que faz, não faz. Estava na reserva. Aí, ainda bem que
na madrugada, ainda escuro, quando eu abro ali, quando eu vejo o poço, eu já vou jogando. E quando vem as pessoas ali do poço, apóstolo, na madrugada, que o senhor é doido, cadê o segurança? Eu falei, tá aí, você não tá vendo, mas tá tudo em volta aqui. Tudo em volta. Amados até os dentes. Como no Eliseu. Mas cadê seu motorista? Falei, tá dormindo. Tá dormindo. Eu até vejo que não atrasou o salário dele, porque não abasteceu o carro. É complicado, irmão. Tem que falar a verdade. Eu não tô brincando, quem vê, eu não tô brincando. Eu tô falando sério. É complicado isso aí. Isso pode acontecer? Isso não pode acontecer. Isso não pode. Não pode. Mas faz parte. A minha vida é assim mesmo. Minha vida é desse jeito. Aí eu sou processado quando reclamo, né? Assédio, não sei o quê. Moral. A história é a mesma. A minha vida é assim. Mas vamos em frente, né? Que tem de gente abençoada. Agora liga pra cá. Para contar os milagres, contar as bênçãos, as maravilhas que Deus faz. Liga para cá agora, tá bom? É muito importante. Eu quero participação sua aqui. Eu vou chamar uma música bonita. Ô diretora, a senhora tem aí, eu queria, aquela música linda, Bondade de Deus, não tem não? Vê se tem Bondade de Deus, o clipe, tem, com certeza tem, né? Depois eu vou chamar outras, tá? Depois eu vou chamar... Fecha a porta do seu quarto e ora. Eu quero a bondade de Deus. Tem bondade de Deus, filho? Tem? Então vamos botar a bondade de Deus. Eu vou oferecer lá para Juruá. Juruá teve uma catástrofe, um fenômeno, destelhou tudo. O povo já mora numa casinha simples, de madeira, a maioria. Nós vamos ajudar lá, Amas, nós vamos ajudar, a obra vai ajudar. O prefeito de Juruá, Deus abençoe o senhor, prefeito, doutor Júnior. Doutor Júnior. E também o missionário, Valdir, não. Missionário, esqueci o nome do missionário agora, tem um telefone dele aqui. Missionário da igreja lá. E o pastor, eu sei que é Valdemir Santiago, né? Para todos aí de Juruá. Que dia desse nós vamos estar por aí, tá? Se Deus quiser. Eu vou lá pescar um tambaqui, eu comia um pelo menos. Lá na região de Manaus é bom, se você não pega, você tem um peixe já também disponível, alguém pega para você. Mas vamos então, essa música bonita aí, pro povo lá de Juruá, no Amazonas. Se tiver alguém de Juruá que consiga ligar aí, não sei como é que tá a internet lá, parece que teve problema também, né? Mas liga pra nós aí. Fala, eu sou de Juruá, obrigado pela música. Eu volto daqui a pouco com a palavra, o Salmo 32, nós vamos ler, tá bom? Lembrando que você pode se tornar um dos 7.000 que não se dobram. Dá uma ligadinha aqui agora e peça a chave de Davi, o carnê e o lenço, tá? Nós vamos mandar para você, tá bom? Abençoamos ali no altar. Daqui a pouco eu volto com a palavra. Deus abençoe. Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. É um salmo de Davi, né? Davi era um homem. E como homem, Davi também pecou. Todo homem peca. Nunca houve na terra um homem que não pecasse, a não ser aquele que foi gerado do Espírito Santo. Esse nunca pecou. A saber, Jesus Cristo, Senhor. Os outros todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas olha o que ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Dolo quer dizer intenção. Você conhece essa palavra, porque às vezes você não atina. Esses dias eu perguntei na reunião, eu li esse salmo. Eu perguntei na reunião quem sabe o que é dolo, pouca gente levantou a mão. E a pessoa cresce convivendo com isso. Você liga a televisão, o sujeito está dizendo, fulano cometeu um crime doloso. Vem do dolo. Ou seja, ele tinha intenção de cometer o crime. Ele premeditou o crime, maquinou. É doloso.
E o culposo tem o crime doloso e o crime culposo. O culposo é aquele que o sujeito comete o crime, mas sem a intenção. A pena é menor, mas vai ser penalizado, porque assume o risco. Mas ele não tinha intenção de fazer aquilo. É diferente do doloso, o dolo. Então, em relação à vida espiritual, à conduta, muitas das nossas atitudes são com dolo, ou seja, com intenção. O homem vive assim. Às vezes o homem, ele erra, mas ele sabe que é errado. Isso é doloso, isso é dolo. Lembra que Jesus, quando encontrou Natanael, falou: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, ele erra. O Natanael errava, pecava sim, mas sem intenção. E Jesus sabe quem erra com dolo e quem erra com culpas apenas. Quem erra com intenção e quem erra sem intenção. Ele conhece isso. Então vamos... E o que quer dizer bem-aventurado? Feliz, bem-sucedido, próspero, né? E o versículo 3 ele diz assim: vê se esse homem pecou. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Todo dia. Como assim calei? Ele deveria falar para as pessoas? Não. Ele deveria assumir o pecado, o erro, confessá-los a Deus e buscar em Deus o perdão e riscá-los da sua vida, da sua conduta, do seu dia a dia. E ele se calou. O que faz uma pessoa viver desta maneira? Vaidade e sentimentos nocivos, tipo: eu sou acima da média, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu já fiz tanto para estes, para aqueles e para Deus, eu cometi um erro, e daí? Não, não existe isso. Assim como o ímpio, ao se arrepender, é justificado e o seu passado é apagado, assim também o justo, quando peca, as suas realizações, os seus acertos não são levados em conta. Isso aí é bíblico também, tem Ezequiel, tá? Se Deus, ele, pela misericórdia, pelo amor infinito, estabeleceu que qualquer pecador, quando se arrepende, ele é perdoado, qualquer santo também, quando peca, ele é condenado. Ele estabeleceu. Você só concorda com uma parte aí, Ah, mas e o sujeito que durante 50 anos foi fiel e depois pecou? Ele vai pagar. Mas se ele se arrepender e confessar a Deus, foi o que aconteceu com o Davi. Olha o que ele diz: enquanto ele calou, até doenças ele contraiu. Até doenças, tá? Envelheceram os meus ossos. Você que tem um pouquinho de noção do corpo humano, né? Esse envelheceram os meus ossos, e ele não tinha idade para tal. Ele refere-se à fragilidade. Deve ter desenvolvido alguma doença nos ossos. Tem tantas doenças dos ossos, não é verdade? Tem até uma doença que eu vejo muitas pessoas curadas na igreja, chamada ossos de vidro. Afora a artrose e outras coisas, né? Osteoporose, né? Artrose também, Também, né? Então, olha a situação. Envelheceram os meus ossos.
E quem conhece a palavra sabe que dos nossos patriarcas, ou dos nossos antepassados e servos e heróis da fé, Davi foi o que teve uma menos, digamos assim, menos longevidade, né? Davi morreu aos 75 anos de idade. É uma idade... Eu tenho tanta gente com 75 anos na igreja. E mais. Diferentemente dos outros. Então, esse envelhecer nos meus ossos significa que, realmente, o fato de Davi não reconhecer até que um profeta, conversando, caminhando com ele, disse sobre uma ovelhinha. O sujeito tinha muitas ovelhas e tomou a ovelhinha do outro que só tinha uma. Davi falou, esse sujeito tem que ser morto. Ele falou, mas é você. Olha lá. Então, às vezes o ser humano, ele atinge um patamar e acha que tem o direito de errar. Na fama, no poder político, no judiciário, na igreja. Aliás, me desculpa a expressão, talvez você nem ache, nem aprove o que eu vou dizer. Isso é muito comum, inclusive, no judiciário e na política. Também na igreja, mas principalmente no judiciário e na política. Você não deveria fazer isso, você pode ser perseguido. Não tem problema não. Eu já sou perseguido mesmo. Mas, às vezes, uma autoridade do judiciário, não generalizando em nenhum dos segmentos, você pode generalizar. Na igreja tem homens que têm dolo, que cometem erros premeditadamente, e outros que os cometem inconscientemente, que é do ser humano. No judiciário é a mesma coisa, na política, só que a reincidência, onde o sujeito recebe um poder, que é quase um ditador. O sujeito é quase um ditador, ele passa até por cima de leis. Aí a desculpa é que a interpretação é essa. O sujeito chega num nível que ele se acha Deus. Até contrair um câncer, uma doença terrível, até ele ver a fragilidade, a insignificância, a pequenez do homem, a vulnerabilidade, aí ele cai em si, como aconteceu com Nabucodonosor. O próprio Davi, um dos homens de Deus mais abençoados, mais queridos por Deus. Homem segundo o coração de Deus. E ele é usado para nos deixar esse legado. Ele diz que o homem é bem-aventurado quando reconhece, quando é perdoado. Quando tem um pecado encoberto, quando recebe o perdão de Deus, ou seja, quando ele reconhece, ele confessa-o a Deus, ele propõe para Deus mudar de conduta, de procedimento, de vida, tá? Eu me lembrei de uma situação aqui na Bíblia, de um homem que era um exemplo, era um santo, né? Eu vou explicar para você o que é santo. E ele foi acometido de doenças terríveis, incuráveis, sem saber a razão, o motivo, e ele buscava, ele procurava, e olha que antes disso, quando ia apresentar suas ofertas, seus sacrifícios, suas orações, ele acordava de madrugada e falava, faloei também pelos meus filhos, quem sabe eles não pecaram, não erraram, blasfemaram, o Jó. E de repente ele é acometido de uma doença, ele buscava e nada. Nós que somos errantes pela vida, nós que somos pecadores, às vezes nos confundimos e nos entristecemos muito com determinadas derrotas e fracassos e questionamos, meu Deus, o que eu fiz?
Imagina um homem daquele naipe, daquele nível. Imagina a angústia, sabendo ele que era justo, que era fiel. E por que o senhor se lembrou dele? Porque ele falou, eu sei que ele vai me matar, eu sei que não vou conseguir sair dessa em determinado momento. Todavia, defenderei o meu procedimento. Vou continuar procedendo fielmente. Que coisa linda. Que coisa, hein? Ou seja, eu sei que não vou ter casa própria, saúde, dinheiro na conta. Meus amigos não vão voltar para mim porque eles eram interesseiros, eu não tenho mais nada. Eu sei que nem o meu mordomo, tá tudo lá. O meu empregado vai me dar um copo d'água, mas vai me atender. Mas eu vou continuar fiel, vou defender o meu procedimento. Sabia? Aí eu pergunto, o Davi foi o homem segundo o coração de Deus, viveu 75 anos, teve dores, frustrações e tristezas e prisões e, enfim, e perigos. Jó, só de riquezas, sem nenhuma enfermidade na vida dele e na família, sem nenhum processo, sem nenhuma conta para pagar, sem nenhum animal dele morrer, ele viveu mais 140 anos, o dobro do Davi, porque defendeu o procedimento sem interesses nos benefícios de Deus. Olha que aula que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos dá, se você chegar de surpresa na madrugada lá em casa, você me acha chorando, debruçado aqui. É porque Deus fala assim comigo. Abre aí, eu vou falar de Jó para você, Valdemir. Aí começa a falar. Jó, quando perdeu, esgotaram-se as possibilidades, os tratamentos. Ele era rico, ele tinha uma junta médica cuidando dele. Ele se aborreceu tanto que ele chegou a falar para os médicos assim, em Jó capítulo 3, versículo 4, se eu não me engano. 13, 4. Mas falarei o Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Ele chamou os médicos de mentirosos, porque como os médicos eram subordinados dele e eram pagos para aquilo, e não tinha uma resposta positiva para dar, um chegava e falava, ó patrão, isso aí deve ser algum legume que o senhor comeu, alguma fruta, algum peixe, alguma carne. Ou isso aí é porque o senhor está perdendo muita noite de sono, isso aí é porque o senhor não está bebendo água adequadamente. Enfim, falta de nutrientes, aquilo. E começaram a argumentar, e toma isso e nada. Os médicos desesperaram, os médicos, vou fazer um chá de gengibre, nada. Chá de articum e nada. Chá de quina, de canela, de cravo, de não sei o quê. Eu tenho esse tubérculo aqui, essa batata tirando a 10 metros de profundidade da terra, nada. Aí Jó falou assim, aborrecido, vós besuntais. O que é besuntar? Besuntar é untar. Quando a minha mãe ia assar broa, o bolo, para não agarrar na lata, porque a gente não tinha uma forma, né? Tinha que fazer de lata, aí passava o azeite. Azeite, é que chama besuntar. É bom ser da roça, né? E tem gente que acha que o pessoal da... Tem um monte de gente da cidade que não sabe o que é besuntar. Isso é tudo coisa lá da roça. E é bíblico. Ah, mas o Valdemir é da roça, graças a Deus. Porque tem muitos termos que eu uso aí na reunião, você nem sabe, eu tenho que traduzir. Besuntar é untar, passar azeite. Maquiar. Nesse sentido aí, Jó usou a palavra besuntar, ou seja, vocês ficam passando azeitinho, besuntando, camuflando, entendeu? Vocês ficam dizendo, querendo me consolar com isso, não, porque vou fazer um chá que é batata. Dá a câmera aqui, meu filho, tô trabalhando, rapaz. Oxi, eu, hein? Então, acontece que Jó se aborreceu e falou, vós besuntais a verdade com mentiras.
Aí diz assim, vós todos sois médicos que não valem nada. Olha o que ele disse. Olha lá. Vós, para o sujeito, quem de nós nunca precisou de um médico? Todos nós já precisamos. A criança já nasce precisando de médico. E para o sujeito chegar ao ponto de falar, vós sois médicos que não valem nada, todos, é porque ele estava no limite de tudo, de tudo, de tudo. E ele falou, eu vou defender o meu procedimento. Eu vou conservar o meu procedimento. Então eu me lembrei dele e aí entrei nessa palavra. Mas o Davi, ele reputa como bem-aventurado aquele que consegue perdão de Deus. E para se conseguir perdão de Deus, primeiro passo é reconhecer que errou, que pecou. Segundo passo, confessar o seu pecado a Deus. Não é confessar a um santo do pau oco, a um pecador cabeludo que fica atrás de uma cortina, uma janela, não. Sai fora disso aí, sai fora. Confessa a Deus. A Deus. Eu não quero saber, não. Pode pensar o que quiser. É assim que eu falo. Você tá na palavra ainda, filho? Tá, né? Você não inventou, não, né? Então vamos lá. Ó. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão do homem, esses investidos de autoridades aí, às vezes pesam a mão sobre a vida da gente, porque não gosta da gente, já é difícil. A gente vai a fórum e é humilhado, vai à delegacia, é humilhado. Imagina a mão de Deus pesando, o tamanho da mão de Deus. O peso é de acordo com o tamanho. A mão de Deus pesou dia e noite, ele disse. Mostra lá, por favor. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Uma seca. Né? O vigor, quer dizer, as forças físicas dele se esgotaram. Ele contraiu doenças, é isso que ele quer dizer, a tradução é essa. Essas doenças deixaram o corpo dele muito fraco. Sequidão. Você sabe o que é uma sequidão? Uma seca, uma estiagem. Enfraquece toda a natureza, não produz nada. Pelo contrário, morre tudo. Deixa no texto, por favor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. A tradução mais comum é todo santo orará a ti. Essa é a mais comum. Não é isso, filho? Então, todo santo orará a ti. Aí se você for olhar, piedoso e santo quer dizer a mesma coisa. E piedoso não erra? Erra. Peca, peca. Mas o santo não peca, peca. Esse tipo de santo peca. É que a religião, ela sugeriu a você, desde criança, que santo é o divino. Ou é aquele que faz milagre, né? Ou aquele que foi canonizado, reconhecido, santo. Não. Santo quer dizer separado do profano. A palavra certa é sagrado. Tá? Tanto é que na gramática inglesa, sagrado quer dizer santo.
É. Bíblia Sagrada, Holy Bible. Quer dizer santo, sagrado, não, Bíblia Sagrada. Sagrado, na gramática inglesa, santo quer dizer sagrado. E, biblicamente falando, santo é o que está separado do profano. O profano é o tal do dolo. O profano é aquele que sabe que está errando, mas faz parte da sua vida, da sua conduta. Esse é o profano. O santo, que a Bíblia diz, ele erra também. Davi era santo. Aliás, Davi fez uma oração, me atende, pois eu sou santo. Você lembra disso aí? Davi orou e falou isso aí. Tem gente que até se choca para o Davi falava que era santo. É porque o Davi não era ignorante, ele sabia, sabe? A pessoa que sabe o que significa a palavra santo, ela pode dizer que é santo, não é erro nenhum nisso, não há erro nisso não. O santo é o que é separado do profano, que é sagrado. Eu e você crescemos, nossos pais nos ensinaram, filho, agradece porque esse prato de comida é sagrado. Quem nunca ouviu isso? Ou seja, é santo. Quem nunca ouviu a seguinte expressão, a família é sagrada? Quem já falou a família é sagrada? Quem já ouviu isso? Todo mundo. A família é santa, é sagrado. A igreja, a minha ida à igreja é sagrada. O meu dia de descanso é sagrado, é santo. É daí que nasceu o dia santo, entendeu? Só que a religião induz, ensina errado e o povo não entende nada. Tá cheio de intelectual aí com diploma e é ignorante, não sabe o que quer dizer a palavra santo. Santo quer dizer separado do profano, só isso. Se você não é profano, se você não é aquele que levanta maquinando o erro, você é santo. É. Se você procura regrar a sua vida, ter uma conduta boa, você é santo. E olha o que ele diz: todo aquele que é santo orará a ti. Só o fato do sujeito tomar a iniciativa de orar a Deus, acordar de manhã orando, orar e dizer obrigado, glória a Deus, obrigado pelo sono, pela noite, esse sujeito é santo, mesmo sendo pecador. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Olha que versão, meu filho, extraordinária. Ah, eu gosto disso. Como eu conheço, graças a Deus, na minha insignificância, eu conheço todas as versões, inclusive em outras línguas, as versões. Eu tenho uma pilha. Também, né? Esses anos todos, né? Então tem versão que eu falo, puxa, eu gostei de uma da reunião aí que a menina estava lendo. Mas todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Olha o que a palavra sugere. Que isso aí tem prazo de validade. Essa oportunidade de se falar com Deus, de se tirar benefícios de Deus, de se conseguir cura, libertação, bênção para a família, bênção financeira, perdão, isso tem prazo de validade. Isso aí existe tem uma data lá pré-determinada por Deus, tem prazo de validade. Nós ainda estamos no tempo de se buscar e achar. Aliás, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aquele que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Não é tempo de mudar, né, filho? Em tempo de poder achar. Olha que lindo. Mas o que é isso, apóstolo? Em tempo de poder achar? O tempo está se findando. Vai chegar um momento em que, já diz lá em Amós, né, capítulo 8, versículo 11, as pessoas vão viajar o mundo inteiro atrás da palavra, atrás de Deus, e não vão achá-lo. Do norte ao sul, do ocidente ao oriente, ó, do norte até o oriente, ó, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, que é a palavra que perdoa,
que é a palavra que cura, que é a palavra que salva, que é a palavra que livra, que é a palavra que ressuscita, que prospera, que muda o humor, que é a palavra que tira a angústia, que liberta, que é a palavra, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus. Vamos procurar do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós 8, a partir do 11. Olha lá. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Né? Para uma memória de 60 anos não está tão ruim assim, na verdade. Essa passagem aí eu prego desde que era menino. Que as pessoas não têm noção do tamanho da oportunidade que Deus está dando. Me perdoem os meus colegas de trabalho aqui. Eu tenho aqui homens, câmeras, que são convertidos e tem outros que não são. Dentre os funcionários, eu tenho vários que são convertidos, homens de Deus, a gente percebe, e outros que não são, o que é natural numa empresa comum. Numa empresa. E mesmo os que não são, já viram leprosos purificados, cegos enxergando, paralíticos andando, mudo falando, não é verdade, filho? Você já viu? Muitos, né? Olha que bênção. Mas eu creio que Deus está na sua vida, que você é homem de Deus. Você também. É? Mas os senhores conhecem alguns que até murmuram na nossa ausência, como um dia desse uma me processou a igreja. Então, é um direito dessas pessoas. Só que eu estou falando de oportunidade. Quantos estão em casa agora porque um da família é convertido, é voltado para Deus e botou na mensagem, no programa, e o outro está reclamando, abaixa isso aí, para que dessa altura, você está surdo? Chega perto da televisão, só você tem que ouvir esse cara. Esse cara está trazendo um recado de Deus para você, que ainda estamos no tempo da oportunidade e que se deve se arrepender e se voltar para Deus e confessar os erros antes que seja tarde. Há tempo de poder achá-lo. Você vai dar muito valor ao que eu estou dizendo hoje, e esse programa que a sua mulher está assistindo aí, ou o seu marido, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, não interessa. Aí no hospital, você vai dar muito valor quando não tiver mais. Só que aí já vai ser tarde demais. Vai vir gente da África para o Brasil, não vai encontrar essa oportunidade mais. Vai sair gente daqui para a África, não vai achar. Vai vir gente do Japão para cá, vai gente daqui para o Japão. Não vai existir mais. Tem prazo de validade. Mas quando é que vai parar? Se soubesse, todo mundo ia querer errar até a véspera, até as vésperas, até a data. Nem o filho sabe. Só o pai. Está escrito isso. No dia 8, o batismo nas águas faz parte dessa oportunidade. Então presta atenção. Olha o que Deus falou através da boca do salmista. Uma parte aí, Deus fala na boca dele. A outra parte, Deus o inspira para falar. Mas tem uma parte que é o próprio Deus que está dizendo. Ele só botou no papel o que Deus falou. Tá? Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. E os que orarem a Deus, ou seja, os que se colocam... Porque a oração ela coloca o cidadão na dependência de Deus. Quando você vai para uma entrevista de emprego, vai falar com alguém,
o responsável, o que busca qualificações no candidato, você vai torcendo para ele ser uma pessoa generosa, boa, enfim, perceber suas virtudes, suas qualidades, porque você está totalmente dependente da resposta dele. O que ele botar no papel, o dono da empresa vai aprovar ou reprovar. Ele foi escolhido para tal, o gerente, alguém, o responsável, ele vai chegar lá no dono, ó, aqui está o currículo do Pablo. E o que você me diz? Não atende não, patrão. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, nessa comunicação, nessa fala, nesse bate-papo, nessa conversa, ali são perguntas e respostas. Nesse interrogatório, o sujeito se coloca na dependência do entrevistador. A oração, ela nada mais é do que isso, colocar o homem na dependência total de Deus. Ele ora e aguarda a resposta positiva de Deus. E quando a Bíblia diz que é santo aquele que ora, aquele que busca, porque mesmo sendo pecador, mesmo tendo infrações e erros e deficiências, ele está demonstrando para Deus que ele depende de Deus, que ele precisa da aprovação, do aval. Ele quer se acertar. Ele quer se qualificar diante de Deus. Por isso é chamado de santo. E orará a tempo de te poder achar. E olha como é que fica esse sujeito, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Você tem que ter conhecimento de algumas coisas básicas, simples da vida, para entender isso aí. Por exemplo, lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, como é que é a topografia lá? Lá é plano. E olha quanta gente é atingida nas enchentes agora. Uma enchente em São Paulo não chega a fazer um estrago desse. Nem em Minas Gerais, muito menos em Minas Gerais. Faz em determinadas áreas. Por quê? Porque são estados montanhosos. Olha lá o Bispo Marcelo, olha lá, é plana. Alagou, aqui vai alagar 10, 20 quilômetros depois. Então, quando a Bíblia diz que o santo que ora a Deus, o que se coloca na dependência de Deus, não será atingido no transbordar das muitas águas, sugere que este será colocado num alto lugar, no alto refúgio, num lugar alto, numa montanha. Significa, aliás, a Dona Terezinha, um beijo para a senhora, obrigado pelas palavras. Toda a casa que o Bispo Marcelo e a equipe chegam, quando ele fala, eu sou da Mundial, aí a Dona Terezinha falou para ele, eu chorei anteontem. Ele mandou um vídeo para mim da Dona Terezinha, do marido. E ela falou, fala para ele, meu filho, que eu assisto ele todo dia. Eu escuto a filha dele cantar, eu escuto os bispos, lá no meio da enchente, ela falando. Não sei se chegou aqui esse vídeo. Manda ele mandar um louvor para mim, uma Bíblia com letras grandes, ela falou. Eu falei, a Bíblia você entrega, o louvor eu vou mandar o próximo para ela daqui a pouco. Eu gravei Terezinha. Eu gravei porque para mim foi uma coisa assim bem impactante, né? Quando eu vi o vídeo de madrugada eu chorei. Também não é difícil me fazer chorar, não. Mas esse caso específico eu fiquei bem tocado, sabe? Tem muita gente assistindo. No transbordar das muitas águas, esse que ora não será atingido. Por quê? Porque ele é colocado num lugar elevado, alto. A Bíblia chama de alto refúgio. É isso. Você tem isso aí, filho? Você está com medo de levar lapada, está olhando, né? Então, olha lá.
alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Onde é que está isso aí, filho? 59:16. Salmo 59:16. Olha que interessante, todo aquele que é santo orará a ti. Tem gente que pensa que santo é aquilo que pendura na parede, faz promessa, acende vela, não tem nada a ver. Santo é você que sabe separar o profano do sagrado. E você se afasta do profano. Continuando no texto. Tu és o lugar em que me escondo. Olha só. Tu és o lugar em que me escondo. Mas quem é o lugar, apóstolo? Deus. Olha, para você se esconder num lugar, você não tem que conhecer o lugar? O endereço, o esconderijo. Como é que alguém consegue? Deus é lugar? Deus é espírito, Deus é lugar? Quando é que alguém se esconde em Deus? Quando alguém se coloca na dependência dele, quando alguém ora a Deus. Quando você entra em oração e ora ao Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho, você está se escondendo nele, se refugiando nele. Quando ele diz, tu és o lugar em que eu me escondo, ele quer dizer, porque eu sou de oração, eu acordo orando, eu vou me deitar, eu oro. Toda vez que você ora, você está escondido. Quando você está em oração, você está escondido. Por quê? Porque o diabo não pode te achar, ele não pode se aproximar de você, ele não consegue. O mal não vai chegar à sua tenda. A oração, ela põe você numa bolha, numa redoma blindada, sabe? Atrás de uma couraça, tá? Ela reveste você. Ela reveste você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa a falar as armas. Capacete de salvação, né? Quando você ora, você é cercado. Eliseu, ele vivia em oração. Então, um dia os inimigos cercaram a casa dele para prendê-lo, matá-lo. O filho viu aquilo e falou, ó meu Senhor, o que faremos? Aí ele orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí ele viu, ele não era cego, mas espiritualmente falando, né? Ele viu que os anjos estavam em volta dele e do Eliseu. Ele falou, como eu não sabia disso. As pessoas nem sabem. Mesmo os que oram, às vezes, não têm essa consciência do tamanho da proteção, da estrutura que é armada em volta dele. O sujeito que é de oração, ele ora, mas ele não tem noção, às vezes. O servo do Eliseu orava também. Você acha que o Eliseu não ia repreendê-lo? Se Eliseu era de oração, você acha que o servo dele não era de oração? Claro que era. Nem podia acompanhá-la se não fosse de oração. Você pode ver que morreu, provavelmente esse aí morreu mais tarde. A mulher dele falou para assim, o meu marido morreu, o teu servo, o senhor sabe que ele temia Deus. Ou seja, ele era de oração. Só que uma coisa é você orar e ter consciência do poder, da grandeza, da força, da eficácia da oração. Outra coisa é você orar por tradição, sem conhecimento, sem revelação. Você está perdendo. Tem gente que ora para não ser assaltado, para não ser morto na rua, para não ter um acidente, e sai de casa morrendo de medo. Você orou para quê? Você orou para quê? E aí, o tamanho, o poder da oração é isso. Tu és o lugar em que eu me escondo. Ele via Deus, esse homem? Claro que não. Mas ele se escondia dentro de Deus. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos
de livramento. Para quem estava com os ossos cheios de artrite, artrose, osteoporose, reumatismo no sangue, nervo abalado, hein? Para quem estava com todo tipo de fibromialgia, pelo que ele falou lá, então, olha, deixa no texto, olha o ponto que ele chegou depois da oração, ó. Tu és o lugar em que eu me escondo. Abaixa isso aí, meu filho, tá atrás do YouTube aí, ó. Oh my God! Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aí, esse é o Davi. O Espírito Santo falando, inspirando ele. Aí Deus entra no assunto e fala assim, ó. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei, respondendo ele, o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ah, mas isso aí não é ele? Não, claro que não. Ele podia guiar no máximo quem estava dentro da casa dele com os olhos. Mesmo assim, podia guiar, só podia olhar de longe. Guiar com os olhos, só Deus pode fazer. Olha o que a oração, quando o sujeito ele decide orar, se colocar na dependência de Deus, olha o tanto de benefício. Olha a resposta. Guiar-te-ei com os meus olhos. Instruir-te-ei. Todos nós precisamos disso aí. Ó. Por que o sujeito passa anos e anos sentado numa cadeira lá na escola, ouvindo coisas, às vezes até desagradáveis? É uma luta danada, porque ele busca instrução em determinados assuntos, e, enfim, o básico, e se quer ser graduado, mais tempo ainda. E olha o que o sujeito consegue de graça, relativamente, né, mais ou menos, né, de graça. Mas quando ele ora, quando ele é de oração, ó, instruir-te-ei. Tem gente que pensa, apóstolo, estudou? Estudou o quê? O senhor tem quantas faculdades? Eu fiz a faculdade aí, ó. Mostra lá o texto, rapaz. Não inventa. Instruir-te-ei. A minha instrução vem de quem? De quem? De Deus. Ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ah, mas tem gente que é difícil, hein? Senão o versículo 9 não iria existir, ó. Não sejais como o cavalo nem como a mula. Tem gente que acha estranho. Quando eu falo, tem gente que parece um cavalo, parece uma mula. Mas posso não pode falar isso. Por que não pode falar? Está escrito ali, ó. A mula empaca, a mula... Meu Deus, eu já dei muita chicotada na mula lá na roça. Pior do que o cavalo ainda. E você pode puxar o freio, o cabeça, entorta o queixo assim, machuca a boca e não vai. O bicho empacado é mula, rapaz. Eu aprendi com a minha mãe, ela falava, eu sou a mula, eu não mandei você ir buscar água, falava pra mim. Minha mãe. Eu tava empacado. Eu lembro direitinho, minha mãe falou, você parece mula empacada. Eu falei, Jesus Cristo, eu sabia que era mula empacada. Não vai, não. O jumento é a mesma coisa, o burro, sabia, né? É a mesma coisa. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Cabresto e freio, que coisa antiga, né? Olha, para que se não atire, senão acaba avançando, o cavalo acaba dando um coice, a mula no sujeito, ó, tá batendo nela. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Que coisa, hein? Você vê que não tem uma exigência assim. Deus não coloca fato que a gente não possa carregar. Para a misericórdia me cercar, eu não preciso ser muito acima da média. Não. Basta eu confiar nele e acatar o que ele fala. Olha o que ele disse. É igual o mandamento, né? O que eu estou pedindo para vocês é que ames ao Senhor. Amar a Deus. Não inventa não, filho. Estou deixando a palavra aí, tá? Olha lá.
O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que o Davi precisou quando ele estava com os ossos apodrecendo? Misericórdia, perdão. E como ele confiava em Deus, Deus o perdoou e o sarou e o fortaleceu e o abençoou e o prosperou. Basicamente é isso. Tá bom?